Essa semana, iniciaremos uma jornada de autoconhecimento sobre a prática profissional do tradutor, intérprete e guia-intérprete no Parlibras Português. E você é meu convidado. É com alegria que damos início oficialmente ao evento Jornada do Intérprete. Uma semana de redescobertas e de amadurecimento profissional, para nos fazer pensar sobre como nós estamos atuando e que tipo de profissional queremos ser. Daqui a pouco teremos uma live especial no canal da Academia Trados, às 19 horas, onde aprofundaremos essa reflexão, com foco no primeiro movimento dessa jornada, o chamado. Mas por aqui, neste episódio de aquecimento, vamos conversar sobre o que significa esse chamado na vida de quem interpreta, traduz, media e se afeta nesse fazer entre línguas e culturas. Para isso, quero trazer à cena uma referência cinematográfica contemporânea. Vocês sabem, meu lado nerd sempre fala mais alto, que expressa com muita beleza o poder simbólico do momento do chamado. O filme Moana, Um Mar de Aventuras. O filme conta a história de Moana, a filha querida do chefe de uma comunidade da etnia Motonui da Polinésia, escolhida pelo próprio oceano para reunir uma relíquia mística a uma deusa. Ela zarpa em busca de Maui, um semideus lendário, e espera salvar o seu povo com essa atitude. Mas quantas vezes, ao longo de nossas trajetórias como Tilsp, sentimos algo semelhante? Um desejo de mudar, uma inquietação que nos empurra, um desconforto com o que já parecia estabelecido. Um chamado que vem não do oceano, mas da sala de aula, da comunidade surda, de um evento mal interpretado, ou ainda de um colega que nos provoca com uma pergunta certeira. Responder ao chamado é o primeiro passo. É ele que inicia a jornada. E é sobre isso que conversaremos na live de hoje à noite. Enquanto isso, deixo aqui o convite para que você ouça esse episódio com quem escuta o mar. Não buscando respostas prontas, mas deixando-se atravessar pelas perguntas que serão feitas. Eu sou o Arley dos Santos, mestre e doutor em estudos da tradução, e no episódio de hoje te convido para discutirmos sobre o chamado feito a Moana e também feito a cada um de nós, para uma missão que aos poucos nos molda como profissionais, porque afinal de contas, de tédio, o intérprete não morre. Sejam todos bem-vindos. O chamado não é, portanto, um simples convite para uma aventura, mas uma interrogação radical lançada à existência do herói. Ele anuncia que a permanência já não é mais possível. Mesmo que o entorno continue aparentemente igual, algo já se deslocou. O chão já não sustenta mais com a mesma firmeza. O cotidiano já não sacia. E os gestos de sempre já não produzem os mesmos sentidos. É um momento de crise, mas também de expansão. O chamado é simultaneamente desconforto e promessa. Por isso ele é tão decisivo. Diferentemente do que muitos imaginam, o chamado nem sempre se apresenta como uma grande revelação ou evento espetacular. Em muitos casos, ele se insinua como uma inquietação sutil, uma sensação de estranhamento diante do que antes parecia satisfatório. Pode ser uma dúvida que surge durante uma prática cotidiana, um desconforto ético, uma vontade de abandonar aquilo que parecia seguro, ou até mesmo a percepção de que o próprio papel que se ocupa já não corresponde mais ao que se deseja ser. O chamado é, em essência, a irrupção de uma pergunta que não pode mais ser ignorada, que é aquela pergunta, e se? Campbell descreve esse momento como a voz do destino. A imagem é forte, mas não se refere necessariamente a um destino místico ou predestinado. Não, nada disso. Aqui, o destino pode ser compreendido como a consciência de que se há algo mais a ser vivido, algo que ainda não se realizou, mas que se anuncia como necessário.
É o início de um deslocamento que, antes de ser geográfico ou externo, é profundamente simbólico e existencial. A resposta a esse chamado, contudo, nem sempre é imediata. Ao contrário, é bastante comum que o herói resista. Essa recusa inicial, que também compõe a estrutura da jornada do herói, revela o peso que esse primeiro passo carrega. Porque aceitar o chamado é aceitar o risco, é admitir que o caminho será outro, e que haverá perdas, e que o desconhecido não se deixa domar. Mas é também reconhecer que o que se deixa para trás já não pode ser mais suficiente. Independentemente da forma, o chamado marca a emergência de uma necessidade de partir, de sair da margem conhecida do ofício e lançar-se numa travessia de ressignificação. Ele nos obriga a abandonar as ilusões de completude e competência total. E ao reconhecer que, como intérpretes, tradutores ou guias intérpretes, estamos sempre em um processo. O chamado desestabiliza, mas também vitaliza. É ele que impede que a prática se transforme em um automatismo, que o saber se cristalize e que a escuta se feche para sempre. Nesse sentido, o chamado também é um lembrete de humildade. Ele nos lembra que não sabemos tudo, que não dominamos todos os cenários e que, por mais que tenhamos anos de experiência acumulados, sempre haverá algo em nós que precisa ser refeito. Este chamado nos reconecta com o desejo de aprender, com a coragem de errar, com a disposição de transformar a si mesmo em busca de uma prática mais consciente, mais ética e mais viva. Tratar do chamado é, portanto, tratar do momento em que o sujeito, ainda que a contragosto, percebe que ficar onde está já não é mais possível, e que mesmo sem garantias, ele terá de partir. O chamado é a fresta por onde o novo se anuncia. É o primeiro passo de uma jornada que, embora exija muita coragem, também nos oferece a chance de reencontro conosco mesmos. Mais atentos, mais implicados, mais inteiros. É desse ponto de partida simbólico que emergem os grandes processos de redescoberta e fortalecimento profissional. Afinal de contas, é sempre no momento em que escutamos o chamado que verdadeiramente começamos a nos tornar o que somos. No filme Moana, O Mar de Aventuras, observamos o início da jornada, o chamado. A personagem título, Moana, é apresentada desde a infância como alguém que carrega em si uma inquietação profunda, uma atração inexplicável pelo oceano, que a difere dos demais habitantes de sua ilha, Motunui. Esse desejo por algo além da barreira do Recife, uma espécie de limite físico e simbólico daquela comunidade, é constantemente reprimido pelos adultos, especialmente por seu pai, que insiste na permanência, na repetição e na manutenção das tradições. O chamado, nesse contexto, não se apresenta como um convite externo, mas como uma convocação interna que se revela desde os primeiros minutos do filme. Ainda criança, Moana tem um encontro com o oceano, que a reconhece e a escolhe, oferecendo-lhe o coração de Tefiti. Esse gesto simbólico marca o início da jornada. O oceano não apenas a chama, mas a nomeia como alguém que carrega uma missão transformadora. No entanto, como em toda jornada mítica, há uma recusa inicial. Não por medo, mas por fidelidade à sua comunidade, à sua linhagem e ao que se espera dela enquanto futura líder. Essa tensão entre o desejo de partir e o dever de permanecer estrutura a primeira parte da narrativa da jornada do herói. O chamado é reforçado quando a ilha começa a adoecer. Os coqueiros secam, os peixes desaparecem e o equilíbrio ecológico se rompe. Esse colapso material é a manifestação concreta de uma crise simbólica maior, a necessidade de reconexão com as origens navegadoras do povo de Moana, que foram esquecidas e negadas ao longo das gerações. É nesse ponto que a avó de Moana, Tala, sua mentora arquetípica, atua como mediadora entre o chamado e a consciência da heroína.
Tala reconhece a inquietação da neta, legitima sua diferença e revela a verdade escondida. O povo de Motonui foi um dia um povo de navegadores. Ao entregar-lhe o coração de Tefiti, Tala sela esse chamado, e ao morrer, intensifica o rompimento simbólico que liberta Moana para partir. Assim, o chamado em Moana é múltiplo, o oceano que a escolhe, a avó que revela. Assim, o chamado em Moana é múltiplo, é o oceano que a escolhe, é a avó que a revela, é a ilha que a adoece, é o silêncio da tradição que grita por uma revisão. Trata-se de um chamado que combina desejo e responsabilidade, desejo pessoal de travessia e responsabilidade coletiva de cura. E o mais significativo é que Moana não parte porque se sente pronta. Ela parte porque compreende que o mundo como está já não é mais suficiente, nem para si, nem para o seu povo. Qualquer semelhança com o intérprete é mera coincidência. O chamado, portanto, não a convida apenas para uma aventura. Ele a convida para se tornar ela mesma. Dessa forma, o chamado em Moana cumpre plenamente sua função simbólica na jornada do herói. Inaugura um movimento de saída do mundo comum, apresenta a ruptura como condição de conhecimento e de crescimento e mostra que mesmo entre incertezas há um caminho que precisa trilhado, porque não é fácil, mas porque é necessário. Moana nos lembra que escutar o chamado é muitas vezes o primeiro ato de coragem de quem se prepara para transformar o mundo à sua volta. Mas o que isso tem a ver com o tradutor e o intérprete, pode ser que você esteja se perguntando. Na trajetória de quem se torna Chilspi, existe um momento inaugural quase sempre silencioso, mas profundamente marcante, o chamado. Você lembra quando o seu aconteceu? Essa convocação não acontece sob holofotes, nem sempre é verbalizada com clareza. Tampouco se impõe como uma obrigação formal. O chamado emerge muitas das vezes de um gesto, de um olhar, de uma necessidade concreta expressa por sujeitos surdos que, ao se depararem com aprendizes de Libras, reconhecem ali uma possibilidade de ponte, de diálogo, de construção conjunta. Assim, é da comunidade surda, de suas urgências, de suas práticas sociais e de sua historicidade, que surge o primeiro movimento de convocação à atuação. Esse chamado não tem a mesma forma para todos. Ele se apresenta de modo diverso, dependendo do contexto em que a Libras é aprendida. Em contextos educacionais, como escola de idiomas, por exemplo, o chamado pode ser percebido no encantamento inicial com a estrutura da língua, com a aula que se desestabiliza, ou no encontro com uma pessoa surda que provoca curiosidade. Já em contextos comunitários, o chamado é muito mais direto. A convivência constante, a imersão linguística e os vínculos afetivos criam o terreno perfeito para que o intérprete em formação sinta a urgência de se tornar útil linguisticamente. Já em contextos religiosos, o chamado pode surgir como um gesto de fé, uma vontade de servir a própria comunidade espiritual através da mediação linguística, que, embora válido, também exige cuidado, formação e escuta ética, para que a atuação não se baseie unicamente em uma boa vontade, mas em um compromisso técnico. Em todos os casos, o primeiro convite costuma parecer simples. Trata-se aparentemente do desafio de se aprender a língua brasileira de sinais, e a língua portuguesa precisamos enfocar, como línguas de trabalho. E, de fato, esse já é um passo importante. Ser bilíngue não significa apenas dominar 2 idiomas em nível superficial, mas ser capaz de compreender, produzir e mediar sentidos de forma competente em 2 línguas culturalmente situadas. No caso do Chilspi, a já citada Libras e o português. Sim, precisamos aprender português para traduzir e interpretar. O bilinguismo exige transitar entre mundos linguísticos distintos, captar nuances culturais, compreender códigos e expectativas sociais e saber posicionar-se de forma adequada em ambos os espaços linguísticos. Mas quem recebe o chamado e decide segui-lo logo, percebe que apenas ser bilíngue não basta.
O caminho para se tornar um TILSP exige um pouco mais. Exige compromisso, estudo sistemático, reflexão contínua e envolvimento com a prática deliberada. Assim como Moana na narrativa da Disney não parte imediatamente após ser escolhida pelo oceano, o futuro intérprete precisa de tempo. Lembre-se, Moana hesita, escuta, aprende com os mais velhos, confronta os seus medos e só parte quando compreende que o chamado não é apenas um convite pessoal, mas uma responsabilidade coletiva. Da mesma forma, o aprendiz de Libras que foi chamado pela comunidade surda precisa compreender que interpretar não é apenas uma habilidade técnica, mas uma prática situada, complexa e politicamente implicada. Essa travessia, no caso do TILSP, exige um processo formativo que leve o profissional à construção de 3 dimensões essenciais: a profissionalização, a profissionalidade e o profissionalismo. A profissionalização é o processo formal de preparação para o exercício da profissão. Envolve a formação teórica e prática oferecida por meio de cursos técnicos, de graduação ou de extensão. Contempla também os estágios supervisionados, os estudos linguísticos, os conhecimentos sobre a cultura surda e o domínio das técnicas e estratégias de tradução e interpretação. A profissionalização tira o aprendiz do improviso e o insere no campo com referenciais teóricos sólidos. Ela confere legitimidade à atuação, pois se ancora em critérios construídos coletivamente e reconhecidos institucionalmente. Já a profissionalidade, por sua vez, diz respeito à maneira como o sujeito se constitui enquanto profissional. Trata-se da identidade profissional construída ao longo do tempo, a partir do modo como o TILSP compreende o seu papel e se posiciona diante da comunidade surda e da sociedade e se compromete com sua prática. A profissionalidade não depende apenas de diplomas, mas de um ethos que se expressa no cotidiano, nas decisões tomadas, nas escutas feitas, nos limites respeitados, nas atitudes éticas que sustentam a mediação linguística, entre outros. É a consciência de que não se interpreta em nome próprio, mas em nome de uma coletividade que nos confiou a tarefa de traduzir ou interpretar ou de interpretar suas experiências vividas. Já o profissionalismo diz respeito à conduta observável no exercício da função. Ele se expressa na pontualidade, no preparo prévio, no cuidado com a apresentação pessoal, no respeito às normas da profissão, no zelo pela qualidade do serviço prestado, no cumprimento de contratos e acordos feitos junto ao cliente e na comunicação clara com os contratantes e os demais colegas. O profissionalismo traduz em gestos concretos o respeito pelo ofício, pelos usuários do serviço e pela própria trajetória. E é ele que sustenta a confiança que se constrói entre o TILSP e a comunidade surda, bem como os diferentes contextos de atuação. Portanto, assim como Moana precisou se preparar, hesitar, aprender e só então aceitar plenamente o chamado que o oceano lhe fez, o TILSP também precisa compreender que o chamado que vem da comunidade surda é apenas o início da jornada. Ele precisa de escuta, de estudo e principalmente de transformação. Não é a paixão pela Libras que torna alguém intérprete, tampouco a vontade de ajudar o surdo, mas a disposição de trilhar uma jornada longa, profunda e ética, que envolve o desenvolvimento das tão citadas competências, sejam elas técnicas, humanas, políticas, tradutórias, interpretativas, entre outras. É essa escuta, essa travessia e esse compromisso que tornam possível atender com responsabilidade ao chamado de ser um TILSP. Aceitar o chamado na estrutura narrativa da jornada do herói marca um ponto de virada definitivo. Até esse momento, o protagonista está em sua zona de conforto, ou ao menos em um espaço conhecido, previsível, onde as regras já foram estabelecidas. Aceitar o chamado é, portanto, dizer sim ao desconhecido, reconhecer que há algo além do que se sabe, que há um papel a desempenhar,
uma responsabilidade a ser assumida e, acima de tudo, uma transformação a ser vivida. No contexto da nossa atuação como profissionais TILSP, profissional com P maiúsculo, aceitar o chamado é assumir conscientemente que aprender Libras não é um fim em si mesmo, tampouco um gesto apenas solitário, religioso, curioso ou solidário. É antes reconhecer que aquele contato inicial com a língua de sinais, seja em contextos educacionais, comunitários ou religiosos, nos inseriu em uma trajetória de sentido. Aceitar o chamado nesse caso é compreender que a comunidade surda não apenas convidou, mas confiou em você. E mais, que isso projetou naquele aprendiz uma esperança, a de ter naquele corpo ouvinte uma ponte, um elo, uma escuta genuína ou um compromisso ético com a mediação linguística e cultural. Essa aceitação, no entanto, não se dá de forma grandiosa ou imediata. Assim como Moana precisou amadurecer antes de embarcar em sua jornada, nós também, aprendizes de Libras ou até mesmo profissionais, já passamos por fases de hesitação, de medo, de insegurança e às vezes um forte desejo de recuar. Aceitar o chamado para ser TILSP é atravessar esse limiar, é entender que ser bilíngue é apenas o início, pois mediar línguas e cultura exige bem mais do que apenas a tão falada proficiência. Exige formação contínua, autocrítica, ética e, sobretudo, escuta. É nesse ponto que o chamado se transforma em missão. Ao aceitá-lo, o tradutor e intérprete em formação se compromete com uma caminhada que exige esforço deliberado e constante, e que o convida a ir além do que se pode ser visto no espelho. Porque, ao contrário do que se pensa, o TILSP não traduz apenas palavras, ele traduz experiências, expressividades, tensões culturais e subjetividades que circulam entre dois mundos. Aceitar o chamado, portanto, é também aceitar que ser TILSP é estar em permanente travessia entre línguas, entre culturas, entre o que se quer dizer e o que se pode compreender. É assumir que essa travessia não será sempre calma, nem sempre clara, mas que é, sem dúvida, necessária. E talvez seja aí que resida a beleza desse chamado. Ele não promete facilidades, nem oferece sentidos, mas ele também não exige perfeição, mas pede presença e perseverança. Ele não cobra heroísmo, mas convoca coragem. E é essa coragem silenciosa, cotidiana, resistente, que nos torna de fato intérpretes nessa jornada. Ao longo dessa reflexão, revisitamos o primeiro e talvez o mais decisivo momento da jornada do herói, ou da jornada do TILSP, o chamado. Esse momento fundamental, tanto nas narrativas mitológicas quanto na história da vida real, marca a ruptura com a zona de conforto e o início de um percurso de transformação. No universo da atuação como TILSP, o chamado não é muitas vezes grandioso ou ruidoso como vimos. Ele pode ser sutil, silencioso, se manifestando nas pequenas interações com a comunidade surda, no encantamento ao aprender Libras, na escuta atenta de uma necessidade ou ainda na fé que impulsiona o serviço em contextos religiosos. Independente do contexto em qual você foi chamado, este chamado carrega a potência de uma convocação. Há algo a ser feito, há um lugar a ocupar, há pontes a serem construídas entre línguas, sujeitos e mundos. Assim como Moana, que escutou a voz do mar, antes mesmo de compreender o que significava sua ligação com ele, muitos de nós, TILSP em formação ou em atuação, fomos interpelados por uma voz silenciosa, que, a princípio, apenas nos convidava a ser bilíngues. Ser bilíngue, compreendido aqui como a capacidade de transitar com proficiência entre duas línguas. Mas este é o ponto de partida, e não o de chegada. Lembre-se, Moana precisou de tempo, maturidade e preparo para de fato responder ao seu chamado. Também nós precisamos de tempo, estudo, vivência e formação contínua para alcançarmos os 3 pilares profissionais da nossa jornada: a profissionalização, a profissionalidade
e o profissionalismo. Ao aceitar o chamado, o TILSP compreende que sua atuação não se esgota no domínio da língua, mas se estende à escuta das necessidades da comunidade surda, à mediação entre mundos linguísticos e culturais e à constante revisão de si, mesmo como sujeito político e humano. Esse chamado, portanto, não é um destino, mas é um caminho, e cada passo exige coragem, humildade e disposição para aprender. Hoje, você recebeu e aceitou esse chamado, não para começar, mas para se aperfeiçoar como profissional. Durante esta semana, discutiremos outros aspectos dessa jornada, não apenas para avançarmos tecnicamente, mas para nos redescobrirmos como sujeitos que interpretam, traduzem e que se transformam. É tempo de refletir sobre como temos aplicado em nossas práticas os conceitos de profissionalidade, profissionalismo e profissionalização. Lembre-se, estamos numa jornada e nela, de tédio, o intérprete não morre.